Olá, alunos! Mais uma vez o canal Milton Silva Filósofo está de volta para tratar hoje do conceito de luta de classes para Karl Marx. Karl Marx, com Engels, no ano de 1848, vai escrever um livro chamado O Manifesto Comunista. Neste livro, Marx e Engels vão afirmar que a história da humanidade é a luta entre as classes e que a luta de classes é o motor da história. Ou seja, o que faz ocorrer as transformações na sociedade, as transformações sociais, as revoluções, as modificações históricas e estruturais são as lutas entre as classes sociais. As lutas entre as classes sociais são, na visão dos autores, a expressão da contradição entre as classes. Ou seja, é uma expressão clara, é a demonstração, é a percepção que, ao longo da história, existem contradições entre as classes, onde existe a divisão social entre as classes, existe a contradição. Existe a contrariedade de interesses. Existe a diferença das expectativas. E por isso, a luta entre as classes trará, na visão dos autores, a transformação. Quando nós falamos em divergências de expectativas, e quando nós falamos em divisão das classes, nós vamos falar em contestação. E por que vamos falar em contestação? Quando uma classe percebe que uma outra tem maiores acessos, maiores benefícios, maiores privilégios, ela vai perceber aí que ocorre uma oposição, que ocorre aí uma contrariedade, que ocorre aí uma diferença que precisa ser superada. Ao longo da história, as classes que perceberam isso fizeram o que Marx vai chamar de revolução. As revoluções sociais vão ocorrer a partir do momento que eu percebo que existe uma diferença. Ao longo da história, tivemos a oposição entre patrícios e plebeus, senhores e escravos, a nobreza feudal e a burguesia, posteriormente as revoluções industriais, a Revolução Francesa, enfim. Todos eles foram processos em que uma classe social percebeu que existia ali diferença de objetivos, expectativas diferentes, objetivos contrapostos. Quando eu percebo essa situação, eu farei a revolução. A classe dominante tem em seu poder todos os aparatos, todos os recursos ideológicos, políticos e econômicos. Quando a classe que sofre a dominação percebe isso, ela se rebela e luta pelo poder. A transformação social só ocorrerá, na visão desses autores, a partir do momento em que a classe dominada perceber essa dominação e rebelar, se opor, lutar para a transformação. Sem a revolução, sem a percepção da oposição entre as classes, não haverá mudança. Para Marx, a classe que é dominada só atingirá o poder quando perceber que é efetivamente explorada. Quando perceber que o discurso da classe dominante não é o mesmo que o seu e que ela precisa se contrapor. E quanto isso não ocorrer, a dominação vai perdurar. A luta de classes move a história. Se eu não me entendo como uma classe, se eu não percebo que eu pertenço à classe que é dominada, eu nunca farei a revolução e minha situação nunca será transformada. Obrigado
e aguardem a próxima aula em que eu tratarei ali da perspectiva do universo comunista para Karl Marx. Obrigado e até a próxima aula.